Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mais um vídeo da nossa série de Enneagrama, onde eu falo um pouquinho sobre a personalidade dos youtubers que eu mais gosto e onde eu tento explicar o que eles fazem tão bem feito, porque que eles estão tão felizes e bem-sucedidos naquilo que eles escolheram para fazer. E hoje quem eu tenho aqui, vou abaixar para vocês verem aqui, ó. O Wendel Carvalho e o poder de ser imparável. Então, quando a gente fala sobre pessoas do tipo 8, a gente está falando impreterivelmente sobre poder. Pessoas que gostam do poder. Então, observem também no Wendel Carvalho assim, algumas características dele. Por exemplo, a forma forte como ele fala, a maneira como ele não assim se cobra, mas as exigências que ele tem de ser uma pessoa forte, imparável, impecável, protagonista. Então, isso é uma característica também muito forte dos tipos 8, é a questão da liderança, é a questão de estar muito cômodo em estar à frente, né, de pessoas, de projetos, de processos, de qualquer que seja a situação, porque eles gostam de estar na liderança, de tomar decisões, de fazer as coisas acontecerem. Então eles são pessoas que têm anteninhas bem preparadas para perceber estruturas de poder, né? Então eles são pessoas inteligentes para fazer alianças com quem é forte, eles precisam sentir-se fortes e ao sentir-se fortes, eles não se sentem automaticamente vulneráveis, eles podem ser pessoas que escondem as suas vulnerabilidades, né? Então, por exemplo, eles valorizam muito a questão da liberdade, mas por quê? Lembra que eu falei que o tipo 7 é uma pessoa também que valoriza muito liberdade, mas observem a diferença. E quando a gente pensa em comportamento, na verdade, até vou abrir um parênteses aqui porque isso é importante. Quando a gente pensa em comportamento, na verdade, e nos treinamentos eu observo que as pessoas dizem, mas eu ajo assim. Cara, mas não é o agir isoladamente que nos importa pra gente entender uma personalidade do Enneagrama. O que nos importa é o motivo que nos leva a agir daquela maneira. Então, por exemplo, assim, a motivação do tipo 7 em ser livre é para que justamente ele não tenha rabichos, para que ele não tenha amarras, para que ele não tenha, assim, que se vincular com aquilo que ele não quer, obrigatoriamente, né? E o tipo 8 valoriza a liberdade porque a liberdade significa que ninguém manda nele, quer dizer, ninguém vai ter poder sobre ele. Então esse é o significado de liberdade, né? Porque às vezes o que acontece? Às vezes um tipo 8 ele tem uma agenda tão ocupada, isso também é um pouco diferente do 7. O 7 me parece que lida um pouco melhor com esse negócio, assim, né? E o tipo 8 não, se o tipo 8 se colocar 200 mil obrigações para cumprir e ele tiver preso aquilo, mas por uma decisão dele, que ele entende que aquilo é uma etapa necessária, ele vai fazer. Ele é um cara muito assim de cumprir obrigações, de fazer o que o papel dele exige. Então vejam que a questão de liberdade, a percepção de liberdade de um e de outro é bem diferente, tá? Embora a gente esteja falando, né, dessa questão da liberdade, de não estar, como é que se diz assim, com vínculos que nenhum dos dois queira assumir, mas por motivos diferentes. Não sei se me fiz entender. Bom, mas então assim, como é que a gente vai identificar facilmente uma pessoa do tipo 8? Geralmente eles são pessoas grandes, fortes, física ou energeticamente, assim, né? Então muitas vezes pode até não ser que seja uma pessoa, não é grande, alto, mas ok, é uma pessoa que tem uma energia muito forte, assim. É uma pessoa que às vezes não precisa nem falar que tu já sente que, opa, quem manda aqui é esta pessoa. Porque ela tem muito essa coisa de território, de organizar o seu território, de defender o seu território, as pessoas que ela considera desprotegidas, tá? Mas ele também faz uma leitura, assim, do ambiente, né? De quem merece a proteção dele e quem merece ser esmagado, trucidado. E essas pessoas, às vezes, eles passam por cima mesmo, porque é uma crença que eles têm, né? De que o mundo é uma guerra, cara, vai sobreviver quem lutar melhor, quem souber se adaptar melhor, quem for mais estratégico, mais inteligente, enfim. Então, no fundo, quem convive com essas pessoas sabe que por trás daquela, não sei como é que fala agora, carapuça, não, carapaça, né? Aquela carapaça, aquela pessoa fortuna que às vezes fala, que manda, que pá, não sei o quê. Tem uma pessoa fofa atrás, sabe? É uma pessoa querida, é uma pessoa que teve algumas situações de infância que empurraram ela para um crescimento um pouco precoce e ela se viu com justamente frente a algumas obrigações que ela disse, opa, peraí, era hora de eu estar brincando. Esse movimento é inconsciente, tá?
Mas ela inconscientemente, eu devia estar brincando, tá todo mundo brincando e eu tô aqui pagando as contas da família com 8 anos. Isso pode acontecer. E se acontecer, a pessoa ela vai ficar mais, assim, endurecida perante a vida. Mas, assim, endurecida perante a vida com uma fofura como é o Wendell Carvalho, que ensina pessoas, que tem treinamentos, que passa as férias nas Maldivas, que se diverte, que é uma pessoa, né, eu vejo todas essas características, mas eu também vejo aí uma pessoa iluminadíssima, uma pessoa forte, do bem, assim, e por isso que ele é um dos youtubers que eu mais amo e que eu escolhi falar dele quando a gente fala de tipo 8, porque justamente é um exemplo aí de liderança e de tudo que os tipos 8 têm de bom, na minha opinião. Certo, minha gente? Então, acho que era isso por hoje. Obrigada que assistiu até aqui e nos vemos no próximo vídeo, quando a gente fala então do tipo 9.